Boa tarde a todos. Como vocês sabem, desde o início do ano passado, a Urbis Nova tem trabalhado numa proposta para voluntários da pátria que se chama Um Caminho Novo para Voluntários. Não é? Essa ideia foi apresentada para muitas pessoas, arquitetos, urbanistas, empreendedores do Quarto Distrito, moradores. Fizemos uma série de atividades, fiz vários vídeos sobre isso já, explicando com mais detalhes. E recentemente, há uma semana, eu fiz uma apresentação também na Associação Comercial de Porto Alegre, a convite da presidente, a querida Suzana Velhinho. E esse vídeo dessa apresentação inteira está disponível na internet, tá? Eu vou colocar o link para quem quiser assistir inteiro. Mas como durante a minha apresentação não tive muito tempo para explicar muito bem, eu acho que faltaram algumas coisas ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui só a minha parte, tá? E se vocês quiserem, indico e recomendo que vocês assistam todo o vídeo integral, no canal da Associação Comercial de Porto Alegre, no YouTube. Mas aqui, como eu vou tratar só da minha questão, da minha fala, e vou interromper a minha fala às vezes, eu vou colocar só essa parte, tá bom? Então, eu vou primeiro fechar aqui a minha câmera. Essa é o logo da Logosfera. Vou começar aqui a puxar a apresentação, e começa a partir do momento que eu começo a falar. Quando tiver algum comentário a fazer, eu interrompo e falo para vocês, ok? Vou falar de pé, tá? Eu tenho uma apresentação que espero que possa ser colocada nos painéis. Em primeiro lugar, sem dúvida, agradecer a Suzana pelo convite, pela visão dela da importância do Quarto Distrito e da Voluntários da Pátria, para essa conversa que eu espero que seja agradável para todos. Depois a gente pode debater um pouco mais, pode fazer perguntas, e a ideia é eu fazer uma apresentação muito rápida, vocês vão poder acompanhar pelos dois painéis, tá bom? Então, agradecer à ACPA, agradecer a Suzana, agradecer, cadê ele? Ao Rafa, também, que ajudou muito. Agradecer também a Polo Palestrantes, que é a empresa que me representa enquanto palestrante. E a gente pode passar. Como é que eu vou fazer aqui, Rafael? Daqui? A gente não treinou antes. Aponto para onde? Para lá? Funcionou. Bom, então o que eu vou fazer é o seguinte: é importante. Na verdade, eu não chamo de projeto, chamo de proposta. Projeto é uma coisa muito mais detalhada. É uma proposta para voluntários. Na verdade, é uma proposta muito simples e que eu vou em breve falar para vocês. Mas a gente não consegue entender a proposta sem entender o contexto todo. Então, em primeiro lugar, eu tenho uma empresa que é a Urbis Nova. Então, essa empresa se dedica a uma série de projetos territoriais, principalmente. O maior deles, não é? É o Distrito Criativo de Porto Alegre. Então, o contexto dessa proposta envolve, por um lado, a existência do Distrito Criativo de Porto Alegre, que é a nossa proposta, que eu vou falar um pouco, o 4D Complex House, que é um empreendimento ali no quarto distrito, na Voluntários, os novos locais de vida noturna no São Geraldo e a proposta mais 4D da Prefeitura. Então, nós temos todos esses elementos positivos na região. Se não houvesse esses elementos positivos, a gente dificilmente, eu não me arriscaria a propor nada para voluntários, sinceramente. Tá? Então, a gente tem que partir do que temos de bom acontecendo. Então, esse é o Distrito Criativo de Porto Alegre, esse é um Google Maps que está disponível. Os pontos em azul são os participantes do Distrito Criativo, são cerca de 95 locais, que geram aproximadamente 1.500 empregos. Os pontos em vermelho patrimônio histórico, antigas fábricas, sobrados, casas antigas.
E isso tem muito ali no quarto distrito, e para nós é um dos nossos valores, é um elemento importante para o desenvolvimento do quarto distrito. Como vocês estão vendo, a principal parte do distrito criativo se encontra entre a Avenida Cristóvão Colombo e a Avenida Farrapos, tá? Na verdade, essa foi a fase 1, o Distrito Criativo foi criado em 2013, agora em novembro a gente está fazendo 10 anos de Distrito Criativo, tá? O Distrito Criativo não é um mapeamento, apesar de eu estar mostrando um mapa, a ideia de mapear é uma ideia muito simples, na verdade. É você simplesmente dizer o que tem e o que não tem num determinado território. Eles não simplesmente estão no território, eles fazem parte de um projeto que é uma aliança entre os participantes. Eles sabem o que é o Distrito Criativo, eles sabem o que nós estamos fazendo, eles quiserem, eles participam através dos diferentes canais de comunicação que a gente tem. Então, não se trata simplesmente de dizer tem isso, mas organizar e articular o que tem de bom nesse território. Então, todos eles têm muita qualidade. Esse Google Maps talvez seja o nosso canal de divulgação mais acessado. Eu acho que está com 45 mil acessos já. E vocês veem, vamos continuar aqui, que nesse projeto do Distrito Criativo são 3 tipos de negócios que estão ali. A economia criativa, principalmente. Então, o que é? Galerias de arte, artistas, antiquários, arquitetos, designers, escolas de arte, música, teatro, gastronomia, moda, restaurantes, bares, cafeterias, hotéis também. Isso tudo faz parte da economia criativa, da economia do conhecimento e da economia da experiência, que são esses 3 setores que trazem qualidade para o quarto distrito. Tá? Eu não vou poder, infelizmente, mostrar todos os participantes, que é o que eu faço sempre quando eu faço uma apresentação do Distrito Criativo. Mas como o Distrito Criativo é apenas uma introdução ao que eu vou falar, eu vou só mostrar os 7 hubs criativos que nós temos no Distrito Criativo. Um hub criativo é um local onde vários negócios diferentes se concentram num mesmo espaço. Então, são eles: Artesania do Mundo, Galpão Maker, Casa da Música, CC100, aqui é o CC100 também. Vocês vão observar, muitos dos locais utilizam patrimônio histórico, antigos sobrados, fábricas antigas. Vila Flores, não é, que talvez seja o mais conhecido ali, um dos primeiros hubs criativos que surgiram no quarto distrito, para todos eles participantes do distrito criativo. Aqui é o Vila Flores por dentro, não é? Inclusive, é muito interessante porque são 2 prédios do arquiteto Joseph Lutzenberger, que é o mesmo arquiteto desse prédio. O Lutzenberger, que é o pai do ecologista José Lutzenberger, ele também tem outras casas ali no quarto distrito que ele projetou. A Fábrica do Futuro também, por dentro a Fábrica do Futuro. A Fábrica do Futuro, na parte de cima, tem esse espetacular estúdio de gravação, um dos melhores, se não o melhor da América Latina, sabe? Vem gente muito importante gravar aqui, secretamente. Now Live Spaces, que é a antiga Sociedade Gondoleiros, da Camila aqui, que é uma das sócias. Obrigado, Camila. A gente tem outros participantes do Distrito Criativo também. O Now, vocês todos conheceram, a antiga Sociedade Gondoleiros, foi um trabalho de restauro magnífico feito aí, e eles instalaram um hub criativo, tem uma série de atividades, economia criativa, lugar para eventos, um lugar muito especial, recuperado ali numa das avenidas mais importantes da história do quarto distrito, a antiga Avenida Eduardo, hoje, aliás, há muito tempo, Avenida Roosevelt. O Distrito Criativo. Bom, só para acrescentar, então, por falta de tempo, eu só pude mostrar esses 7 hubs criativos, não é? Os centros criativos.
Então, nesse mesmo canal, você pode encontrar vídeos que mostram todos os participantes. Isso é muito importante, porque o Distrito Criativo não é apenas locais grandes, mas também pequenos empreendedores, artistas, e eles fazem o todo do Distrito Criativo. Ele também tem uma série de outras atividades. Por exemplo, em 2021, a ONU e a UNCTAD estabeleceram como Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável, não é? E nós, do Distrito Criativo, lançamos um encontro internacional de territórios criativos, onde participaram territórios criativos do mundo inteiro. Por exemplo, o Bronx, Distrito Criativo em Bogotá, o Vibe Creative District da Virgínia, Distritos Criativos em Portugal. Então, foi um evento muito importante, realizado por nós, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, o programa de pós-graduação. Este ano, nós vamos repetir, vamos fazer em agosto, o segundo encontro, e nós vamos ter a presença muito importante, além do município, do Estado, do Ministério da Cultura, nós vamos ter a representante da UNCTAD. A UNCTAD, dentro das Nações Unidas, é a organização que trata do comércio e do desenvolvimento. Então, vem a chefe do programa de economia criativa da UNCTAD para participar desse grande evento que a gente vai ter em agosto agora. Será totalmente online e gratuito, é simplesmente acessar. Vão ser 2 dias de intensa discussão sobre políticas públicas de territórios criativos, gestão de territórios criativos e grandes pesquisadores sobre o tema do território criativo. Vai também estar o Greg Richards, que é o inventor do conceito de distrito criativo não, de turismo criativo. Então, isso foi em 2021, vamos repetir em 2022. E, por último, dizer que agora, há poucos meses, nós recebemos o Prêmio Brasil Criativo como o melhor território criativo do Brasil. O Prêmio Brasil Criativo é o grande prêmio da economia criativa no Brasil, os melhores arquitetos, os melhores músicos, os melhores chefes, etc., etc. Pela primeira vez, eles instituíram a categoria Território Criativo e nós, aqui de Porto Alegre, ganhamos. Disputando. Obrigado. E nós ganhamos disputando com o Rio e São Paulo, sabe? Um projeto no Rio, nas favelas do Rio, super bonito. Mas nós ganhamos porque nós fazemos um trabalho reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Somos convidados para grandes eventos internacionais para apresentar o Distrito Criativo e representar Porto Alegre. Bom, vamos falar Então, esse é um dos elementos positivos que nós temos na região, que é o Distrito Criativo de Porto Alegre, e, na verdade, é a minha aproximação ao tema do quarto distrito e ao tema da voluntários. Tá? É desse ponto de vista de um coletivo de empresários, empreendedores que estão batalhando todos os dias lá com muitas dificuldades e estão trazendo qualidade para essa região há muitos anos já, muito antes, inclusive, do começo do Distrito Criativo em 2013, já tinha gente de qualidade lá, muito invisível, e o Distrito Criativo é uma maneira de mostrar essa qualidade que existe lá, inclusive nacionalmente e internacionalmente. O outro ponto positivo é que, vocês sabem, existiram vários projetos de revitalização do quarto distrito, assim, desde os anos 80. Né? O primeiro projeto de revitalização do quarto distrito foi quando se fez a linha do Transurb, e se pensava que as estações do Transurb seriam pontos de revitalização, mas a gente sabe que isso nunca aconteceu. Nos anos 80, nos anos 90, tinha toda uma discussão sobre o quarto distrito em tecnologia. Também isso ficou sendo falado até 2004. 2004 se interrompeu. 2015, aproveitando que o prefeito Fortunati está aqui presente também, o prefeito Fortunati foi o único prefeito que publicamente elogiou o Distrito Criativo. Conhecia o Distrito Criativo e nos elogiou. Então,
Então, eu agradeço muito ao Fortunato por esse reconhecimento. Acabei não falando, eu comecei a falar sobre 2015, né? 2015, 2013 já existia o Distrito Criativo, portanto, como eu falei antes, e em 2015 surgiu nos jornais a notícia de que a prefeitura estava vendo, isso na gestão Fortunati, estava vendo o Distrito Criativo como um futuro Living Lab e fez a conexão com Barcelona, com o 22 arroba de Barcelona, que foi e é ainda uma proposta, um projeto de distrito mais de inovação e tecnologia. Embora no 22 arroba tenha alguma coisa de economia criativa, por exemplo, o Museu do Design. Assim, a prefeitura, em 2015, foi até Barcelona. Eu estava morando em Barcelona naquele momento. Eu aproveitei e mostrei muitas coisas interessantes naquele mesmo território do 22 arroba, mas que eram voltados para a economia criativa, como as fábricas de criação, La Escocesa, Palo Alto, Hangar, várias coisas interessantes que de alguma maneira influenciaram o projeto da prefeitura em 2015. E esse projeto foi apresentado, foi o primeiro master plan para o distrito, para o quarto distrito, foi apresentado no final de 2015, e aí em 2016 foi feito um outro master plan pela Universidade Federal aqui, mas terminou a administração do Fortunati e começou a administração seguinte, que não deu continuidade. E, de certa maneira, esse programa Mais 4D é um pouco herdeiro do que foi discutido lá a partir de 2015, não é? O interessante é o seguinte, que em 2015 eles fizeram essa relação entre o quarto distrito e o Poblenou, onde está o 22 arroba, mas em 2013, um pouquinho antes de eu criar o Distrito Criativo, eu escrevi um texto bem longo sobre as relações justamente entre o quarto distrito, os bairros Floresta, o bairro São Geraldo, Navegantes, e o distrito de Sant Martí, em Barcelona, onde está o bairro Poblenou e onde está o 22 arroba, isso em 2013. E esse texto circulou muito por e-mail para várias pessoas que mais tarde fizeram parte do projeto da prefeitura e de outros projetos relacionados à inovação aqui em Porto Alegre. Agora estamos num novo momento, que é o Mais 4D, que, se eu não me engano, está escrito ali, mas eu não enxergo direito, isso é fevereiro de 2021, não é? Então, temos um novo momento, dezembro de 2021, é verdade. Então, é uma nova oportunidade, uma nova discussão, é uma nova visão também, e a partir disso que eu comecei a pensar na questão da Voluntários da Paz. Tá? Aqui vocês têm uma das imagens, né, que apresenta a área onde está sendo pensado esse projeto. São aproximadamente 260 hectares, o Distrito Criativo tem 250 hectares, o quarto distrito tem 1.000 hectares, é uma área enorme, heterogênea, os bairros são diferentes entre si. Dentro de um bairro há diferenças enormes. Por exemplo, Floresta tem duas realidades, não é? Então, isso é muito difícil de lidar. Enquanto que a prefeitura vê por um ângulo, nós, da Urbis Nova e do Distrito Criativo, vemos por outro. O que a gente vê pelo lado da economia criativa, que é o que nos interessa. Tá? Como vocês podem ver, tem uma importância muito grande ali para a Avenida Farrapos. Tá? Aquele eixo no meio ali é a Avenida Farrapos, né? E as adjacências vai até a Avenida São Carlos. Sem dúvida, a Avenida Farrapos é muito importante. A Avenida Farrapos, por exemplo, tem um patrimônio histórico Art Deco que poderia estar em qualquer cidade do mundo, assim, num nível. Por exemplo, Miami também tem um patrimônio Art Deco que eles valorizam, iluminam de noite, muitas coisas que dá para fazer na Voluntários. Tem um problema
Eu falei aqui na Voluntários, mas foi um equívoco. Eu queria dizer na Farrapos. Estou falando da Farrapos. Esse patrimônio histórico Art Deco está na Farrapos. O corredor de ônibus, que realmente, de certa maneira, acentuou essa divisão entre o lado que vai para Cristóvão Colombo e o lado que vai para Voluntários da Pátria. Não é? Existe uma diferença muito grande entre esses dois lados. Mas o que me chamou a atenção nesse projeto foi uma falta, uma ausência, que é a Voluntários da Pátria. Aliás, hoje na nossa conversa, antes, o Perrone me deu uma boa notícia quanto a isso, que depois eu acho que ele vai poder explicar melhor para vocês. Não é? Mas, realmente, todos os projetos sobre o quarto distrito, no passado, tinham duas pernas, voluntários e farrapos. Na Voluntários, na verdade, havia apenas um projeto, que é o entorno da Estação São Pedro do Transurb. De certa maneira, retoma a antiga ideia de que as estações do Transurb são pontos interessantes de revitalização. Tá? Então, aquele ponto branco é a estação do Transurb, o Marco São Pedro, como ele chama, é aquela área no entorno, e é muito interessante esse local, porque ele está bem em frente à Rossi Fiateste. A Rossi Fiateste faz parte dessa história de revitalização do quarto distrito. Vocês sabem, é um projeto que foi lançado em 2011, do Ronaldo Rezende, mas que não se completou como se esperava até hoje. Não é? Porque você tem a antiga fábrica Fiateste ali, que não está sendo utilizada até agora e tem um potencial muito grande. E como vocês podem ver, nós temos um participante do Distrito Criativo, que é o Forbia, e por coincidência, 2 semanas atrás, o Caio Bessante, que está ali naquela mesa ali, que eu vi ele, veio dar uma palestra porque ele ganhou um prêmio importante também pelo trabalho dele. Então, ele é mais um dos participantes do Distrito Criativo que está mostrando o trabalho, está se espalhando por Porto Alegre. O Forbia, na verdade, a gente já conversou que a gente vai se espalhar pelo mundo, inclusive, né, em breve. Está fazendo um excelente trabalho e nós temos ali um participante importante do Distrito Criativo, não é? Então, a gente acha... E eu acabei esquecendo de mencionar que o Nelson Nicola, do showroom Nicola, que é participante do Distrito Criativo, também estava presente. Quando eu cheguei, ele me cumprimentou e eu pensei logo, vou mencionar a presença dele, mas acabei, por falta de tempo, não mencionando. Mas o showroom Nicola, que é um lugar fantástico, com móveis de assim marcas internacionais, estava presente também. É importante esse ponto ser escolhido, tá? Dentro da nossa visão da Voluntários. É importante. O problema é que é insuficiente na nossa visão. É um ponto apenas. Não há, ou pelo menos não havia, né? Todo o nosso trabalho é para que exista uma visão integral da Voluntários no projeto atual. É isso que está faltando, não é? A Voluntários é importante demais para ficar só com isso. Depois eu vou me aprofundar um pouco mais. Só estou mostrando o contexto, de certa maneira, não é? Então, nós temos, de novo, o Distrito Criativo de Porto Alegre. Essa linha verde é Voluntários. Lá em cima está a estação, que é a Estação São Pedro. E o outro elemento interessante na Voluntários é o 4D Complex House da ABF Developments, que vocês devem conhecer todos, que é um prédio de boa arquitetura. O arquiteto é o Raul Rezende, filho do Ronaldo Rezende, que fez o Rossi Fiateste. Portanto, existe uma continuidade histórica, inclusive. Na frente, vocês podem ver no prédio, aparece a antiga fábrica de vidro sul brasileira, segunda fábrica de vidro do Brasil, que estava ali. Já foi recuperada e vai ter uma grande operação gastronômica operada pelo grupo... Carla está ali. Operada pela Carla. Operada pelo grupo Express, pelo grupo Pré. E na frente vocês podem ver que vai ter um bulevar, tá? Que é essa imagem aqui. Então, esse é um outro dado importante.
Quer dizer, desde 2011 não havia um projeto tão importante e com tanta qualidade como esse projeto, que tem 430 apartamentos e foram vendidos todos em 4 meses. Mostra o quê? As pessoas estão apostando nessa região, com todas as dificuldades que existem ali, com todos os problemas, ok, com todos os problemas que nós vemos. Ali tem o Mural do Cobra, que é uma arte urbana de extrema qualidade. Então, o que nós temos? Existência do Distrito Criativo desde 2013, o futuro 4D Complex House, que eu pelo menos conheço desde 2015 o projeto, novos locais de vida noturna no São Geraldo, aliás. Em 2015, no São Geraldo não havia nada. Em 2016, surgiram Gravador Pub, que na verdade é Floresta, mas é quase São Geraldo, o For Beer e o Distrito Brew Pub. Em 2021, a proposta da prefeitura, né, o Mais 4D, e, como eu falei, uma ausência de um projeto integral para voluntários. E aí que entra a questão, deixa eu ver só se eu faço mais alguma coisa. Agora eu vou contar para vocês qual é o projeto exatamente, que eu, em 5 minutos, explico facilmente. Havia um projeto de duplicação da voluntários para a Copa, que nunca foi realizado. Tinha a fase 1 e a fase 2. A fase 1 foi feita, na verdade, né? Tem um pequeno trecho que está ali, mas a fase 2 nunca foi. Tem um problema sério que, para fazer essa duplicação da voluntários, se tem que desapropriar os terrenos para criar espaço público e duplicar a faixa de rolamento. O que aconteceu? Não se fez por vários motivos, problemas também com as desapropriações, problemas de financiamento da Caixa, nunca aconteceu. Uma pena, mas talvez tenha sido bom não ter acontecido. Porque, na verdade, a gente acha o seguinte, a voluntários é tão importante que a solução para voluntários não é uma mera duplicação. Existe um problema de mobilidade ali em Garrafa, existe, mas existe em vários lugares de Porto Alegre e ninguém está pensando em duplicar nada só porque existe. O que existe ali é uma oportunidade de aproveitar que essas áreas foram desapropriadas para criar um passeio público de qualidade ao lado da voluntários, sem necessitar todo o trabalho de duplicação e ficar esperando o dia até que todos os terrenos estejam desapropriados para ir duplicar a voluntários. Essa é a nossa proposta. Não há como voltar atrás, ninguém vai devolver de novo os terrenos. Então, o que a gente pode fazer com os terrenos? Mais veículo andando? Não, isso não é o caminho que todas as cidades desenvolvidas do mundo estão fazendo. O que eles estão fazendo? Oferecendo mais espaço público para as pessoas, mais área verde, mais mobiliário de qualidade, iluminação de qualidade, mais árvores. Existe naquela parte próxima ao Guaíba uma certa vegetação, algumas árvores, a gente tem que ampliar isso. Então, essa é a nossa proposta para Voluntários da Pátria. Utilizar todo o terreno que foi desapropriado para criar espaço público de qualidade à disposição da população. Qual é a consequência disso? Em vez de a gente ter uma grande avenida cheia de carro para lá e para cá, com um tráfego intenso, um lugar hostil como hoje é a Farrapos, nós vamos ter um lugar agradável para as pessoas, e isso vai ter um efeito sobre o patrimônio histórico que está do outro lado. Tem uma quantidade enorme de prédios grandes do lado direito, do lado de dentro da Voluntários, mas esses prédios estão parados. Eu conheço muitos donos e eles não sabem o que fazer, porque eles não têm um horizonte na frente. O que se precisa, e por isso é importante o trabalho da prefeitura, é a criação de um horizonte. Ok. Estou me avisando do tempo, mas eu vou correr aqui para terminar rapidinho para vocês. Então, se a prefeitura cumprir o seu papel de criar esse horizonte, o que é criar o horizonte? É fazer o projeto para voluntários. Seja a equipe técnica, seja a licitação, a contratação de uma empresa que faça isso. Tá? Essa é a ideia básica, nada mais do que isso. É uma coisa simples, não é um projeto faraônico, é um projeto simples que vai ter um impacto muito grande em todo o interior
do quarto distrito. Se hoje já existe essa presença de empresas de qualidade no quarto distrito, com uma Voluntários da Pátria transformada em passeio público, com ciclovia, com uma série de elementos de qualidade e segurança, o que não é uma coisa fácil, ninguém está falando que é fácil isso. Nós vamos ter uma grande virada no quarto distrito, pela Voluntários da Pátria, que era um caminho novo, que era um lugar bucólico, cheio de chácaras, onde as pessoas passavam o fim de semana. Aqui tem uma cronologia, mais ou menos. Essa proposta a gente apresentou para a equipe técnica da prefeitura, da Patrícia, né? Eles nos ouviram, foi muito interessante, porque eles me convidaram para que eu ouça o projeto 4 Distrito, e eu falei assim, não, mas eu gostaria de eu apresentar o Distrito Criativo para vocês, o que a gente pensa. E foram 2 horas e meia, com 7 pessoas da equipe técnica, a Patrícia também, eu falando sobre o Distrito Criativo e as nossas visões sobre a região. Então, houve uma escuta por parte da equipe técnica muito importante. Isso é fundamental. E aí eu apresentei para eles o conceito básico. A gente fez algumas reuniões onde eu apresentei a proposta. Eu fiz um primeiro vídeo de 33 minutos. Se vocês querem mais detalhes sobre essa proposta, que aqui é muito difícil de desenvolver, está disponível na internet. Tá? Isso foi em março de 2022, faz um ano mais ou menos. E aí se dizia o que a gente pensava, né? Criar um projeto único para todos os voluntários. Isso é importante. Não fragmentar, criar um horizonte, criar um cenário para que os investidores vejam, bom, isso daqui a 5, 10 anos vai estar assim. Então, agora eu vou começar a me mexer para estar no ponto daqui a 5, 10 anos. O ponto de partida é a Estação São Pedro, conforme está no projeto, e criar um passeio público de qualidade e não fazer a reduplicação, porque ela não é necessária e a gente não está vendo isso mais no mundo. A gente fez uma caminhada, né, para conhecer. Aqui tem algumas fotos, arquitetos, moradores, de todos os prédios fantásticos que tem lá, mas eu entendo os donos. Como é que eles vão investir dinheiro diante de uma voluntária do jeito que ela está? Eles não vão fazer, e nenhum investidor vai fazer. Precisa cenário, precisa horizonte, e isso o poder público pode criar. Aqui é o painel do Cobra. A gente apresentou essa proposta numa audiência pública da prefeitura, onde estava a Patrícia, e o resultado que houve uma alteração da minuta do projeto do Mais 4D. Antes, como vocês podem ver, a Voluntários era simplesmente uma das ruas listadas entre muitas no projeto, e hoje a Voluntários tem um inciso específico para ela, não é? Então, intervenções que consideram as interfaces entre espaço público e privado no seu desenvolvimento, humanização desses espaços, e no outro inciso, o 8º, que fala sobre o inciso 2, que fala de ampliação e qualificação dos passeios, incremento da rede cicloviária, melhoria na infraestrutura para o transporte, priorização dos modais suaves no desenho, paisagismos, melhorias nas condições de arborização, iluminação, mobiliário urbano. Quer dizer, a nossa proposta encaixa perfeitamente no que a prefeitura considera ser o prioritário. Isso não é um projeto. O projeto tem que detalhar. É isso que a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem agora para detalhar um projeto de qualidade para voluntários, que não seja caro, que seja razoável, bom, simples e funcional, nada de um projeto enorme, custoso, porque isso não vai acontecer, a gente sabe como funciona Porto Alegre. Tem 2 vídeos que eu fiz, que vocês podem ver também, uma é a caminhada na Voluntários e uma visão geral, e aqui no final eu coloco, estou terminando, o cronograma do programa Mais 4D. Mas eu acho que o Perrone pode falar um pouco melhor sobre isso, porque, na verdade, eu mesmo tenho algumas dúvidas em relação a em que ponto está o projeto Mais 4D, porque tinha que passar pela COFIEX, não é verdade? Tem a questão do Senado, Ministério da Economia. Então, tem uns trâmites burocráticos que, sem essa verba que vai chegar para o centro estendido, que inclui o 4º distrito,
não é viável economicamente esse projeto. Então, depende dessas verbas do Banco Mundial, da Agência Francesa de Desenvolvimento. Eu não sei se ficou claro, mas eu estou falando do financiamento, porque essa proposta específica para voluntários, ela nunca vai ser realizada se não houver o aporte desse financiamento internacional. Então, a minha dúvida aqui, eu coloquei isso de propósito no final, é para ver se a gente esclarecia o cronograma do projeto Mais 4D. Para quê? Para a gente saber em que ponto a gente está exatamente e quanto tempo vai demorar ainda para que os recursos efetivamente cheguem. Então, durante esse tempo, a minha proposta é: vamos detalhar mais a proposta para voluntários, né? É claro, talvez a equipe técnica possa fazer o projeto da voluntários. Talvez a prefeitura resolva fazer uma licitação para contratar uma empresa que vai fazer isso. Se for isso, ela vai ter que pagar o projeto, não é? E aí ela vai ter que esperar a chegada dos recursos. Mas, pelo que eu soube, os recursos podem chegar aos poucos, pode ter adiantamentos. Então, a minha colocação aqui foi no sentido de que vamos aproveitar o tempo e colocar a voluntários como prioridade nesse grande projeto Mais 4D para o quarto distrito. Desenvolvimento, a possibilidade de realizar na prática esse projeto. Não é? Então, continua aqui, não é? O projeto 129 milhões de euros, etc. Passo seguinte. Antes de continuar, uma coisa que eu não falei é o seguinte: então, a proposta é, não vamos, os terrenos foram em parte desapropriados. Muito bem, não tem volta atrás. Temos que esperar para duplicar os terrenos serem totalmente, assim, integrados à prefeitura, né, desapropriados. A prefeitura tomar posse da propriedade desses terrenos. Isso pode demorar não sei quanto tempo. Então, vamos desistir da duplicação e vamos transformar o que está em propriedade da prefeitura em um passeio público de qualidade, como foi explicado antes, tá? Havia um problema que eu não mencionei e que eu queria ter mencionado, que é o seguinte: algumas pessoas poderiam pensar, bom, esse projeto de duplicação já passou por todos os trâmites, foi feito um estudo técnico sobre a questão da mobilidade, anos antes da Copa do Mundo, porque era para estar pronto em 2014, durante a Copa do Mundo aqui em Porto Alegre. Então, foi feito um estudo técnico, e aí se criou todo o mecanismo burocrático para fazer esse projeto. Então, em princípio, eu pensei assim: tem que se fazer tudo de novo, tá? Porque é um outro projeto, não é mais aquele projeto de duplicação. Aquele projeto não vai ser mais usado. Mas depois, conversando com muitas pessoas que já trabalharam na prefeitura e estão acostumadas com essa questão das licitações e dos projetos, elas me disseram que não, tá? Que, na verdade, o projeto de duplicação da Voluntários é um projeto que inclui a faixa de rolamento por onde os carros passam e as calçadas, tá? Então, na verdade, é o mesmo projeto. Portanto, essa mudança é uma mudança no interior desse projeto. Não precisaria fazer um novo projeto que deveria passar de novo pela Câmara de Vereadores, e aí nunca mais. Se fosse assim, eu nem apresentaria o projeto, pelo tempo que demoraria. Mas, segundo essas pessoas, que são pessoas técnicas, especialistas nisso, elas me disseram: não, é só uma mudança no interior desse mesmo projeto. Agora, é necessário fazer um estudo técnico sobre a questão da mobilidade, porque antes tinha um estudo técnico dizendo que era indicada a duplicação. Tem que se fazer um novo estudo técnico pelo pessoal da prefeitura para avaliar
se hoje, 2023, e pensando em 24, 25, 26, 27 para frente, a, a, o fluxo de veículos na Voluntários realmente vai demandar uma ampliação dela, da faixa de rolamento. Mas o que a gente acha é que a tendência que tem agora, principalmente com os carros de aplicativo, é uma diminuição dos usos dos automóveis nas ruas. E a opção por mais transporte público e outros modais, como se diz, os modais mais suaves, como a bicicleta, o patim, esse tipo de coisa. Então, isso faltou na apresentação. Quer dizer, não há necessidade de começar do zero. É esse mesmo projeto, redesenhar o projeto, né? Ele foi desenhado para duplicação, e esse provavelmente vai sair mais barato do que o projeto da duplicação, porque a duplicação significava que você tem que pegar toda aquela calçada e as bocas de lobo, tem que criar uma nova calçada e transferir todas as bocas de lobo, o encanamento, etc. E no caso não vai ser necessário, porque a gente vai manter a mesma calçada. Então, isso também torna mais viável esse projeto. Isso é uma coisa que eu falei para muita gente, para o pessoal da equipe técnica, inclusive, mas não falei aí. É um detalhe muito técnico, eu sei, mas ele é muito importante, porque ele define a possibilidade de se realizar isso agora, dentro do projeto Mais 4D da Prefeitura. É fazer o que eu estou fazendo. Então, desde um ano, a gente está apresentando para várias pessoas, arquitetos, designers, urbanistas, moradores, gente que trabalha lá, essa proposta para voluntários. E todo mundo diz que faz sentido. Faz sentido. Pensar na voluntários como um lugar, como um fundo verde de toda essa região. Porque, para terminar, eu acho... Tá, eu tenho um outro aqui que é o finalzinho. Eu, às vezes, acho que uma metáfora da questão da voluntários e da Farrapos é que a Farrapos realmente ela cortou a conexão com o resto do quarto distrito. Tá? É como se fosse um torniquete no braço que acaba necrosando a mão. Mas o problema é o seguinte, se passa muito tempo, mesmo que tu tire o torniquete, a mão já está necrosada. Ela não vai se restaurar por si mesma. Então, só fazer um trabalho na Farrapos não vai resolver o problema da voluntários. Precisa uma ação, porque a situação é grave lá, e precisa uma ação de Estado ali. Essa ação de Estado é que vai estimular a iniciativa privada a se desenvolver ali, como ela já está fazendo no interior do quarto distrito, espontaneamente. Para terminar, eu queria dar um exemplo, só para criar uma imagem. Não é o que a gente propõe, não queremos propor nenhum projeto. O projeto quem tem que definir é a prefeitura, mas é uma cidade pequena, no Canadá, perto de Vancouver, que eles também tinham uma área, uma avenida e tal, que até as pessoas queriam, alguns pensavam, vamos duplicar, e aí se fez uma consulta popular e as pessoas, não queremos mais carros, queremos mais área verde, e esse é um projeto mais ou menos que poderia ser algo assim, mais urbano, com iluminação baixa, com ciclovia, e que eu acho que a Voluntários da Pátria merece. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. E eu Bom, então foi essa apresentação que eu fiz na Associação Comercial de Porto Alegre. Vou conectar de novo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, tem vários vídeos que vocês podem ver sobre essa proposta, né? O Caminho Novo para Voluntários. Eu vou fazer mais um vídeo agora, um vídeo que vai ser especificamente sobre essa proposta lá no Canadá, sabe? Que não é o nosso modelo, não estou dizendo para fazer igual, mas que é interessante entrar em mais detalhes. Eu resolvi, na hora, não mostrar mais slides pelo tempo, né, disponível que a gente tinha ali, mas eu vou fazer um outro vídeo que é específico sobre isso, e tudo isso vai estar aqui nesse canal. Peço que vocês curtam,
que vocês se inscrevam no canal, porque aí vocês serão avisados sempre que tiver mais informação. Esse canal é sobre as propostas, os projetos da URBS Nova, mas também eu falo de outras coisas e falo da minha visão, falo de questões de economia criativa, e é um canal para divulgação de temas sérios e que são relevantes para Porto Alegre e para outras cidades. Falo também de outras cidades, Barcelona, que nós temos um projeto, acho que eu não cheguei a mencionar isso também, a gente tem um projeto em Barcelona, teve um projeto, na verdade, ele foi de 2016 a 2017, que é o Via Eixample, que é uma parte que fica entre o Eixample, que é um bairro de Barcelona, muito conhecido, tá? Muito importante, e o centro, né? Praça Catalunha, as Ramblas ali, e o Via Eixample é uma zona de transição do Eixample para o centro histórico de Barcelona, e a gente fez um projeto que é parecido com o Distrito Criativo aqui, só que ele é mais amplo, né? Ele inclui mais do que economia criativa, economia do conhecimento, economia da experiência, inclui outras coisas também. E eu vou provavelmente fazer um vídeo contando essa história, que eu acho que é importante também. Foi um ano, na verdade foram 2 anos que eu passei em Barcelona, 2016, 2017. Voltei de Barcelona para Porto Alegre pela terceira vez, foi a minha terceira ida para Barcelona. Morei 5 anos em Barcelona, mais ou menos. E Barcelona é muito importante. Uma das coisas que eu queria ter incluído nessa proposta também, nessa apresentação que eu fiz, é o exemplo de Barcelona das chamadas superilhas, tá? Ilha em catalão é quadra, não é? Então, são as superquadras, onde essa questão do verde, sabe, e da baixa mobilidade dos automóveis é muito importante e que está transformando a cidade. Mas então era isso, espero que tenham gostado. Vou deixar na descrição o link de toda a apresentação, que ela é bem mais longa, e que outras pessoas falam e dão as suas opiniões ali. Então, era isso. Muito obrigado para vocês. Vou fechar aqui. Até o próximo vídeo.